E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Hugo Meira, tá certo? Eu confesso a vocês que eu tô com muita saudade de vocês e nós iremos iniciar hoje a nossa videoaula sobre esse conteúdo, eletrostática, tá bom? De física do terceiro ano. Então essa é a primeira parte, onde nós iremos trabalhar esse conteúdo e iremos falar um pouquinho sobre os princípios da eletrostática, princípios, ok? Então vamos iniciar. Veja só, pessoal, a matéria ela é formada por uma partícula fundamental, uma partícula elementar chamada de átomos, certo? Esses átomos eles são compostos por três partículas fundamentais que vocês conhecem muito bem, que a gente já estudou isso lá no primeiro ano do ensino médio. E quem são essas partículas? São os prótons, os nêutrons e os elétrons, ok? Essas três partículas elas vão possuir determinados tipos de carga elétrica, tá certo? Sinais de carga elétrica, como nós já vimos isso lá no primeiro ano do ensino médio, tá certo? Lá em química, para ser mais específico. Então veja só, por definição, os prótons eles vão possuir carga positiva. Os nêutrons eles não possuem carga elétrica, então a carga elétrica deles é zero. Os elétrons vão possuir carga negativa. Lembrando que isso é por definição, ok? Então, pessoal, veja só. Baseado nessas coisas, nós vamos entender um porquê de alguns corpos se tornarem eletrizados e outros não. Veja só, um corpo ele vai ser um bom condutor de eletricidade, ele vai ser um bom condutor de eletricidade, de acordo com alguns princípios, como por exemplo, se o corpo ele vai ter uma certa quantidade de uma dessas três partículas, que é o que vai nos permitir estudar os princípios de eletrostática. Que partículas são essas? São os elétrons. Vocês devem lembrar perfeitamente que lá na química do primeiro ano nós falamos que um corpo ele só pode ganhar ou perder elétrons. Então a única partícula que pode se movimentar, que pode, digamos assim, passar de um corpo para o outro, são os elétrons, ok? Então um corpo, para ele ser um bom condutor de eletricidade, ele tem que ter o quê? Uma grande quantidade de elétrons livres. Então ele tem que ter muitos elétrons livres. Um corpo que possui muitos elétrons livres, ele é chamado de bom condutor, tá certo? Então ele vai ser um bom condutor. Quando ele tem o quê? Quando ele tem muitos elétrons livres, ok? E quando é que um corpo vai ser chamado de mau condutor de eletricidade? Ora, quando ele tem poucos elétrons livres. Então ele vai ser um mau condutor de eletricidade quando ele tem poucos elétrons livres. Pouco condutor. Ou mau condutor. Tá certo? Quando ele tem poucos elétrons livres. Perceba o seguinte, pessoal. Os bons condutores de eletricidade normalmente são elementos como metais. Lembra que eu falei lá na química do primeiro ano sobre as ligações metálicas? Os metais eles possuem uma grande quantidade de elétrons livres. É por essa razão que eles são excelentes condutores elétricos, tá certo? Também eu posso destacar o grafite. E também, pessoal, uma coisa bem interessante, aquelas lâmpadas fluorescentes, tá certo? Que no caso, dentro dessas lâmpadas possui um gás. E esse gás ele é um bom condutor da eletricidade. Então são alguns tipos de gases que são bons condutores de eletricidade. E quem são os péssimos condutores ou pouco condutor de eletricidade? Que são aqueles elementos químicos que têm o quê? Que têm poucos elétrons livres. Então você vai ter o plástico, plásticos, borracha, papel, resinas,
resinas. Esses materiais são péssimos condutores elétricos. Por quê? Porque eles possuem baixa quantidade de elétrons livres, tá certo, pessoal? Então vamos agora entender essa questão aqui do início que eu falei para vocês. Por que que alguns elementos químicos conduzem bem a eletricidade? Por que que os elétrons são as únicas espécies químicas que podem migrar de um corpo para outro? E o que isso tem a ver com a questão das cargas? Então vamos lá, pessoal, preste bem atenção. Nós sabemos que para que haja a condução da eletricidade, para que haja os princípios físicos e químicos da matéria, é necessário que um elemento químico ganhe ou perca elétrons, tá certo? Então, quando um elemento químico ganha ou perde elétrons, isso vai fazer com que os corpos fiquem com suas cargas desequilibradas. Porque veja só, se eu digo que um corpo é neutro, preste bastante atenção, se eu digo que um corpo é neutro, não significa que esse corpo não tenha carga elétrica. Como assim, professor? O corpo não é neutro? Sim, o corpo é neutro, mas ele vai possuir mesma quantidade de prótons, então ele vai possuir mesmo número de prótons, tá certo? E o mesmo número de elétrons. Vamos entender. Veja só. Se eu digo que um corpo tem a mesma quantidade de prótons, o mesmo número de prótons, significa que ele vai ter a mesma quantidade de cargas positivas, tá certo? Aliás, desculpa, pessoal. Se eu digo que um corpo tem uma certa quantidade de carga positiva, então eu vou ter lá uma quantidade X de cargas positivas. Ao que acontece? Esse corpo ele também deverá ter a mesma quantidade de carga negativa. Vamos entender o seguinte, vamos imaginar que um corpo tem 5 prótons, tá certo? E esse corpo possui 5 elétrons, certo? Significa o quê? Significa que esse corpo ele tem 5 cargas positivas e 5 cargas negativas. Ora, se eu somo mais 5 menos 5, o resultado é 0. Tá certo? Então, um corpo neutro, ele vai ser neutro porque a quantidade de cargas positivas é a mesma quantidade de cargas negativas. Tá certo? Então, veja só. Mesma quantidade de carga positiva, mesma quantidade de carga negativa. Quando você faz esse somatório, o resultado é 0. Agora, veja só. Um corpo ele só pode ganhar ou perder elétrons. Preste atenção. O corpo só pode ganhar ou perder elétrons. Tá certo? Então imagine o seguinte, eu tenho aqui um corpo, um objeto qualquer, tá certo? E esse objeto ele tem, sei lá, 3 cargas positivas e 3 cargas negativas, tá certo? E 3 cargas negativas. Aí o que acontece? Se eu perguntar para você, esse corpo está eletrizado e qual é o valor final dessa carga, da carga desse corpo? Ora, professor, vai ser 0. Vai ser 0. Porque mais 3 menos 3 dá igual a 0. Então, olha só. Mais 3 menos 3, o resultado é 0. Agora, percebam o seguinte. Imagina que nesse corpo aqui, eu vou adicionar um elétron a mais. Então, vamos fazer novamente uma figurinha aqui embaixo. Vou pegar esse mesmo corpo, vou colocar 3 cargas positivas. 3 cargas positivas, tá certo? Só que agora eu vou colocar apenas 2 cargas negativas, certo? Por quê? Porque antes ele tinha 3. Eu retirei uma carga negativa. Quando eu retirei essa carga negativa desse meu corpo, o que acontece? Ele ficou com 3 cargas positivas e ele ficou com 2 cargas negativas. Quando você realizar essa soma, o resultado vai ser quanto? O resultado vai ser mais 1, tá certo? Então significa o quê? Se eu retiro elétrons, certo? Esse meu corpo ele fica o quê? Ele fica positivo. Então esse meu corpo ele fica carregado
negativamente, certo? Agora veja só, eu vou adicionar elétrons nesse meu corpo. Se eu colocar um elétron aqui, ele vai ficar neutro, porque vai ficar 3 cargas negativas e 3 cargas positivas. Se eu acrescentar mais uma carga negativa, o que vai prevalecer, ou seja, a quantidade de bolinhas que eu vou ter, vai ser a quantidade maior de bolinhas negativas. Significa que esse meu corpo ele vai ficar carregado com a maior quantidade de cargas negativas, tá certo? E essa maior quantidade de cargas negativas vai fazer com que esse meu corpo fique carregado negativamente. Então significa o quê? Quando eu acrescento elétrons, o que acontece com o meu corpo? Ele vai ficar carregado negativamente, ok? Vamos para a próxima parte da nossa aula, tá certo, pessoal? Onde nós iremos falar sobre a carga elementar. E o que seria a carga elementar? Ora, a carga elementar é a menor carga, presta bem atenção, é a menor carga que o ser humano conseguiu detectar na natureza, tá certo? Então vamos lá. A carga elementar, vou colocar aqui em cima para vocês entenderem. A carga elementar, ela é representada pela letra E minúscula, tá certo? É a menor carga que o homem conseguiu detectar na natureza. E ela possui um valor, esse valor foi quantizado, tá certo? E quanto é que vale esse valorzinho? Ora, o valor dessa carga elementar vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá, só que eu esqueci de colocar aqui em cima, né? Então, carga elementar é a menor carga quantizada, ou quantificada, né? Para ficar mais bonitinho. Quantificada na natureza. Certo? Então, o valor dela, pessoal, é bem baixo. É 0,00000, uma porrada de zero, certo? E o 16 no final. Então, como é um número muito pequeno, nós transformamos para a notação científica. Então, o valor dela é 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí, preste atenção. Esse valor aqui, pessoal, ele tanto se refere a próton, quanto ele se refere a elétron. Então, significa que tanto o próton quanto o elétron vão possuir esse valor aqui de carga elementar. Tá certo? Lembre-se disso. Tanto o próton quanto o elétron vai possuir esse valorzinho aqui de carga elementar. Agora, preste atenção no seguinte, pessoal. Eu tenho uma esfera, tá certo? Nessa minha esfera, eu vou colocar uma carga positiva, tá certo? Aí eu vou perguntar assim para vocês. Qual é a quantidade de carga elementar que existe nessa esfera? Aí você vai dizer, professor, ele tem um próton, certo? Então o valor vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí só uma coisa, pessoal, pelo amor de Deus, não posso esquecer disso. A unidade de medida desse valor da carga elementar é C. Esse C é Coulomb. Coulomb, em homenagem ao cientista Charles Coulomb, certo? Que foi o cara que estudou isso tudo. Então, voltando para cá, se eu perguntar assim para você, pessoal, qual é a quantidade de carga que existe nessa minha esfera? Você vai dizer, professor, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá certo? Beleza, agora se eu acrescentar mais uma carga positiva, preste bastante atenção, e eu perguntar assim para vocês, qual é o valor da quantidade de carga que existe nessa esfera? Ele tem duas esferazinhas positivas, cada uma com valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se você realizar essa soma, o resultado vai ser 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Pelo amor de Deus, pessoal, essa continha aqui vocês têm que saber fazer. Isso aqui é uma soma de potências de mesma base e também com o mesmo expoente. Repete a base e o expoente e soma esses valores aqui da frente, né? 1,6 mais 1,6 dá 3,2. Tá certo? Então significa o que, pessoal?
Significa que existe sim uma equação bem simples, uma fórmula, que nós iremos utilizar para calcular a quantidade de carga que existe em um determinado corpo. E essa quantidade de carga, que nós iremos chamar de Q, certo? Ela vai depender de que fatores? Ora, vai depender do número de partículas, prótons ou elétrons, eu vou destacar isso daqui a pouquinho para vocês, vezes o valor da carga elementar. Você vai dizer, professor, no início da aula você falou que o próton é positivo e que o elétron é negativo. E a carga, ela possui um valor, um sinal, tanto positivo quanto negativo. Aí preste atenção. Se for próton, vai ser mais. Se for elétron, vai ser menos. Então preste atenção. Se na nossa questãozinha lá em destaque, ele falar o seguinte, olha, calcula a quantidade de cargas em um corpo que tem tantos elétrons a mais, certo? Então você vai pegar essa quantidade de elétrons e vai multiplicar pelo E, que é a nossa carga elementar. Esse valorzinho é um valor tabelado, tá certo? Então olha só, esse N vai ser o número de partículas, tá certo? Quem são essas partículas? Prótons ou elétrons, tá certo? E esse todo mundo já viu agora há pouco, que é a carga elementar, tá certo? Carga elementar. Então percebam o seguinte, pessoal, que essa equaçãozinha ela vai sofrer uma mudança quando ele falar, calculo a quantidade de prótons. Ora, se calcular a quantidade de prótons, então vai ser Q igual a mais N vezes E. Ou seja, o resultado é positivo. Se ele disser assim, calcula a quantidade de elétrons. Calcula a quantidade de elétrons. Então você vai fazer Q igual a menos N vezes E. Certo? Preste atenção no seguinte, pessoal. Toda vez que a questão pedir para você calcular o número de partículas, certo? Ou seja, o valor do nosso amiguinho N, certo? Esse valor aqui vai ser um valor bastante alto. Então vai ser um valor muito grande, certo? E por ele ser um valor muito grande, a potência, certo? No caso, então vai ser assim, por exemplo, alguma coisa vezes 10, o expoente é positivo, certo? O expoente vai ser positivo. Quando ele falar da carga, é um valor negativo. Por quê, pessoal? Quando ele falar da carga é um valor negativo, porque eu estou falando da carga de um elétron, eu estou falando da carga de um próton, que são partículas muito pequenas mesmo. E quando eu falo assim, pessoal, me diga quantos elétrons existem na cabeça de um prego. É uma quantidade muito grande. E por ser uma quantidade muito grande, então eu vou especificar isso na forma de potência de 10. E como eu vou especificar na forma de potência de 10, então esse valor aqui vai ter que ser um valor, sei lá, vamos supor que seja 3,2 vezes 10 elevado a mais 20. Então é como se eu tivesse um número com 20 zeros na frente. Então um número muito grande. Tá certo, pessoal? Olha só. Eu vou dar uma pausazinha aqui rapidinha. Tá certo? Quando eu instalar o dedo, vai aparecer um exemplo para a gente resolver. Tá certo? Então, vamos lá. Vou instalar o dedo, vai aparecer um exemplo. 1, 2, 3 e... Aí, pessoal, apareceu o exemplo, tá certo? Magicamente, né? Então vamos lá, olha. Determine o número de elétrons, existente em um corpo com carga 5 microcoulombs, tá certo? Prestem bastante atenção. Pessoal, a questão está pedindo número de elétrons. Eu posso dizer que em um corpo tem, sei lá, menos 2 elétrons, menos 3 elétrons? Eu quero saber da quantidade. É a mesma coisa de eu dizer assim, naquele saco de arroz tem menos 2 milhões de grãos. Eu posso dizer que tem menos 2 milhões de grãos de arroz? Claro que não. Quando eu falo de número, eu quero uma quantidade razoável de número. Eu quero um valor explícito, certo?
E normalmente o valor, quando eu digo números, eu estou falando lá 2 milhões, 3 milhões, 10, 20, 30. Estou falando em quantidade, tá certo? Antes de nós fazermos essa questão, preste atenção aqui, ó, 5 microcoulombs, tá? E o que danado é esse micro? Pessoal, esse micro nada mais é, certo? Vou colocar aqui abaixo, vocês quando forem copiar nos seus cadernos, vocês prestem atenção nisso. Então, quando eu falo de micro, eu estou falando dos múltiplos do Coulomb. E o que danado é múltiplo? Múltiplo é um número que vai multiplicar alguma coisa. Simplesmente isso, tá certo? Quais são os principais múltiplos, aqueles principais? Eu vou destacar 3 aqui para vocês, mas na medida que o tempo for passando e nós formos vendo mais exemplos, vai aparecendo mais múltiplos além desses que eu estou colocando aqui. Então veja só, eu tenho o micro, eu tenho o pico e eu tenho nano. Tem aqueles outros que vocês conhecem, mega, giga, enfim, esses prefixos, tá certo? Mas é que eu vou destacar aqui somente esses 3, tá certo? Então veja só, se for microcoulomb, é uma letrinha grega, certo? Representada junto com a letra C do Coulomb. Se for pico, é uma letra P minúscula com o C do Coulomb, tá bom? E se for nano, ficou meio feio esse O aqui, mas é nano, tá bom? O nano é NC, tá certo? Essas letrinhas, elas serão substituídas por esses múltiplos. Ora, como assim, professor? Muito simples, preste bastante atenção. Se eu digo assim, é microcoulomb, então micro é no lugar da letrinha Mi aqui, do Mi, você vai colocar 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6 coulombs, tá certo? Se for pico coulomb, então vai ser 10 elevado a menos 12 coulombs. Se for nano coulomb, professor, 10 elevado a menos 9, né? A palavra nano, 9. Ok? Na nossa questão, o que você vai observar é que ele está na forma de microcoulomb, tá certo? Então vamos resolver esse exemplo aqui, tá certo? Vamos começar. Então veja só, ele quer saber na questão o número de elétrons. Então você vai colocar aqui nos dados o que ele está pedindo na questão. O que é que ele está pedindo? Ele quer saber o número de elétrons. Tá certo? Número de elétrons. Vou destacar dessa forma que fica melhor de entender. Certo? Em um corpo de carga 5 microcoulombs. Então a quantidade de carga desse corpo é 5 microcoulombs. Aí você tem que converter esse microcoulomb para 10 elevado a menos 6. Não esqueçam disso. Então você vem para cá, 5 vezes 10 a menos 6. Eu preciso fazer isso, pessoal, porque senão a nossa continha fica errada. Tá certo? Tá faltando um outro dado aqui que a nossa questão não apresentou. Que dado é esse? Professor, é a carga elementar. A carga elementar, nós sabemos que é mais ou menos, né? Mais se for prótons, menos se for elétrons. Então é mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá certo? Preste atenção aqui, pessoal. Então nós iremos utilizar a nossa formulinha, Q igual a N vezes E. Professor, ele está pedindo, a nossa questão está pedindo para você calcular o número de elétrons. Como ele falou em elétrons, então aqui na frente a gente bota um menos. Preste atenção, pessoal, nesse detalhe. Como ele quer saber quantidade, não era nem tão necessário a gente colocar esse menos aqui na frente, até porque ia dar um choque de sinal, menos com menos ia dar mais, tá certo? Mas enfim, eu vou colocar de qualquer maneira o menos aqui na frente, porque ele está falando de elétrons, tá certo? Então vai ficar assim a nossa formulinha. O que é que a gente vai fazer agora? Jogar os dados que a gente tem dentro dessa formulinha e resolver a nossa questão. Então vamos lá. Aqui, então vamos ver. Vai ficar assim, Q. Qual é o valor de Q? O valor de Q, 5 vezes 10 a menos 6. 5 vezes 10
a menos 6. Ah, e o microcoulomb, professor? Esse micro nós substituímos por 10 a menos 6, tá certo? 5 vezes 10 a menos 6. Isso vai ser igual a N, que é o que eu quero saber, né? Então vai ficar menos N, ok? Ah, o porquê do menos? Porque eu falei de elétrons, tá certo? Vezes o valor do E. Qual é o valor do E? Ora, se eu falei de elétrons, então eu vou usar o menos aqui também. Então vai ser vezes, vou abrir um parêntese, porque tem menos, vezes e menos, tá certo? Então, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Deixa eu ver aqui o espaço, quase não dava. Então, certo, pessoal? Então, repetindo aqui para vocês. O valor do Q, 5 vezes 10 a menos 6, menos N aqui, ó, porque eu estou falando de elétrons. E o menos aqui no E é porque nós sabemos que o valor do E é mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá certo? Deixa eu voltar aqui na folhinha para a gente observar. Tá bom, pessoal? Falei agora há pouco para vocês, tá certo? Então preste atenção aqui, ó. Só corrigir aqui um pouquinho aqui na frente, ó. Mais ou menos, eu havia esquecido de colocar, certo? Ó, logo no início mesmo, carga elementar, certo? Mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então vamos lá, pessoal, para a gente terminar essa continha e finalizar a nossa aulinha de hoje. Então vai ficar 5 vezes 10 a menos 6, ó o menos aqui, ó o menos aqui. Quando você faz essa relação aqui de sinal, o resultado é positivo. Então vamos continuar aqui na frente. 5, 10 a menos 6, igual, menos com menos mais. Professor, e esse menos do 19? Pessoal, esse menos do 19 é porque é 0,000000016, tá certo? Então vai ficar menos com menos mais, né? Ficou positivo. N vezes isso aqui, né? Vai dar 1,6 vezes 10 a menos 19, N. Eu multipliquei o N, que é o X, né, da questão. Então, eu multipliquei o N por esse rapazinho aqui. Tá certo? Isso aqui tudo é um número, viu, pessoal? Agora, como aqui é uma continha de vezes, como vocês podem ver, este número ele tem que ir para baixo aqui dividindo. Então, vai ficar assim, olha. 5 vezes 10 a menos 6, dividido. Esse número aqui, ó, todinho, tá? Ele está multiplicando o N, então ele vai para baixo. Então, vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo isso vai ser igual a quem? Igual a N, tá certo? O N permaneceu aqui quietinho. Quem desceu foi esse rapazinho aqui. Ok? Vamos fazer essa continha? Muita gente tem dificuldade com isso, pessoal, mas isso é super fácil. Super fácil. Como assim? É fácil pelo seguinte, pessoal, porque você tem aqui números com potência de 10, certo? E essas potências, elas têm a mesma base, base 10. Professor, vai vir uma potência com base diferente? Não, não vai vir, pessoal. Por quê? Porque nós sempre trabalharemos com potência de base 10. Tá certo? Simplesmente isso. O que acontece aqui é o seguinte, você vai dividir esses dois números aqui, certo? Divide um pelo outro, ó, divide um pelo outro, ok? Então vamos dividir para ver quanto é que vai dar, né? No caso aqui, para a gente encontrar o valor do N. Então vai dar 5 dividido por 1,6, o resultado é 3,125, tá certo? Então vamos puxar para cá, ó. Preste atenção. Quando eu fiz essa divisão, o resultado foi 3,125, ok? Então pronto. O valor do N aqui, ó, N, vou botar aqui embaixo, tá, pessoal? Então N vai ser igual, eu dividi esse por esse, 3,125, ok? Ah, mas a potência de 10, o 10 a menos 6 e o 10 a menos 9, o que acontece com ele? Ele desaparece? Não, pessoal. Quando você fizer algo deste tipo, preste bastante atenção no que eu vou dizer, porque isso vai ser bastante utilizado ao longo do ano. Você conserva a base, então vezes 10, conserva a base. Cuidado, eu já vi gente fazer assim, 10 dividido por 10 igual a 1. Não, pessoal, conserva a base é igual. Aí você vai conservar o expoente de cima, menos 6. O de baixo não é menos 19, então você vai trocar o sinal, vai ficar mais 19, certo? Uma dicasinha rápida, porque fica assim, ó, menos 6 menos 19, aí fica mais 19. Mas aqui da maneira que eu faço é como? Eu simplesmente
pego a de cima, conservo, e o de baixo eu troco o sinal. Quando é mais fica menos, quando é menos fica mais. Tá certo? Então ficou menos 6 mais 19. Então N vai ser igual a 3,125, tá? 125 vezes 10 elevado a, devo R$6, mas eu tenho 19, então sobrou quanto? Sobrou 13. Isso aqui, esse número aqui todinho, pessoal, é como se eu tivesse 3, 1, 2, 5 e um bocado de zero na frente, uma porrada de zero, certo? Mais precisamente 10 zeros, então é um número muito grande. Lembra que eu falei que quando eu perguntar a quantidade de prótons e elétrons, o resultado sempre vai dar alguma coisa vezes 10, e o expoente sempre positivo? Vou destacar até o sinal de positivo aqui, ó. Certo? Mais 13. Por quê, pessoal? Porque geralmente vai dar um número grande. Eu estou falando de prótons e estou falando de elétrons. Tá certo? Então, a nossa equaçãozinha, ela terminou aqui. Tá certo? O fim dela é aqui. Então, esse é o resultado da nossa questão. Vai ficar na forma de potência de 10. Minha gente, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Esses videozinhos, eles dão um pouquinho de trabalho pra gente fazer, então eu queria pedir a vocês que se dediquem muito nos estudos, porque nós estamos passando um momento complicado, tá certo? No Brasil e no mundo, e a única maneira que nós temos de não abandonar vocês, tá bom? Então, pessoal da Escola Primeiro Mundo, muito obrigado, viu, terceirão? Um abraço para vocês e até a próxima.